Oi, sétimo, tudo bom? Turminha, vamos dar continuidade ao estudo dos artrópodes. Nós estamos terminando o estudo deles e também terminando a apostila 1. Olha que beleza, né? Nós vimos nas aulas passadas que os artrópodes, eles têm duas características principais: exoesqueleto e patas articuladas. E nós vimos que eles têm 5 classes: os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes e diplópodes. Vamos ver hoje as 3 últimas classes, que são os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. Observe aqui o meu desenho, tá? Eu tenho aqui um siri, é um crustáceo. O camarão krill, que é alimento da baleia jubarte, também é um crustáceo. Pulga d'água é um crustáceo microscópico. Caranguejo de mangue, é um crustáceo. E esse aqui famoso, ó, chamado ermitão ou Bernardo eremita, que faz uma associação com as anêmonas, porque ele pega essa concha abandonada lá no mar para se proteger, aí a anêmona vem, se fixa aqui e ele fica protegido pela anêmona e ajuda ela a encontrar alimento, enfim. Aqui eu tenho exemplares de crustáceos, a terceira classe de artrópodes. Por que eles são artrópodes? Porque, veja, eles têm essa carapaça aqui, ó, que no caso deles, turma, é um exoesqueleto duro. Por quê? Porque além de ter a quitina, ele também tem impregnação de cálcio. Então, o exoesqueleto do siri, do caranguejo, é extremamente duro. Tanto que eles são usados na culinária. E aí, para comer isso aqui, tem que ter um martelinho para ir quebrando o exoesqueleto e comer a carne e o músculo que está ali dentro. Então, o esqueleto deles é um esqueleto especial. Além de ser de quitina, também tem cálcio. E o cálcio endurece o exoesqueleto deles. Mas perceba aqui, ó, uma articulação aqui, uma articulação, são artrópodes, certo? Olha aqui, articulação aqui, articulação aqui, 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 são artrópodes, certo? Bom, o tatu de jardim, o tatu bolinha, tá parecendo nós aí. Nesse slide aqui, eu tenho outros exemplos de crustáceos. O tatu bolinha, olha, esse aqui que é encontrado em jardim pequenininho, ele, turma, é das poucas espécies de crustáceo terrestre, mas apesar de ser terrestre, ele precisa de lugar úmido para viver. Essa fotografia e essa aqui são crustáceos microscópicos, os microcrustáceos. Esse aqui, olha que bonito, né, ó. E aqui é uma fêmea, ó. Como é que eu sei que é uma fêmea? Porque ela tá carregando aqui vários ovos, ó. Vários filhotinhos vão nascer dela, né? Então, os crustáceos são um grupo muito diversificado de artrópodes. A maioria é aquática. Características dos crustáceos, turma. Observe aqui o meu esquema, tá? Ó, é uma lagosta, tá? Então, lagostas, caranguejos, siris, tatu-bola do jardim são exemplos de crustáceos. O número de patas é variável. Então, perceba aqui que nessa lagosta eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pares de patas, certo? Divisão do corpo. A cabeça fundiu com o tórax, então eu tenho cefalotórax e abdômen. Recapitulando, 1, 2, 3, 4, 5 pares de patas, corpo dividido em cefalotórax e abdômen. E esses animais, geralmente, eles têm esses apêndices, ó, chamados pleiópodes, urópodes, telso, pereópode. Não tem que guardar, tá? É só por curiosidade. Que são estruturas que vão auxiliar no nado e também vão auxiliar eles a caminharem. Então, eles podem tanto caminhar quanto nadar, certo? Antenas, eles têm 2 pares de antenas. Um par é muito longo, como essa aqui, e o segundo par é curto. E perceba que o segundo par, ó,
Ele se divide em dois. Então, eles têm dois pares de antenas. Um par geralmente muito longo e o outro par é curto. No caso da lagosta, o primeiro par de pata, olha, se transformou em pinça, que ela usa para se defender dos predadores e para capturar alimento. É muito semelhante à pinça do escorpião, certo? Adiante. Divisão do corpo, então, em cefalotórax e abdômen. O número de patas é variável, pode ser 5 pares, pode ser 4 pares, mas elas saem do cefalotórax. Antenas, geralmente são 2 pares, um par longo e um par curto, tá? Isso aqui não tem que guardar. Exemplo de crustáceo: siri, camarão, a lagosta, caranguejo, a craca. A craca é uma exceção porque a craca, ela é um crustáceo fixo, céssio, não se locomove, certo? Bom, como é que são esses animais por dentro? Então, aqui é um exemplo de camarão. Eu consigo perceber aqui a antena longa e a antena curta, né? Consigo perceber os pares de patas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de patas, esse aqui tem muitas patas. E observe os órgãos. Aqui em vermelho, o 5 é o coração, então eles têm sistema circulatório, sistema digestivo completo, a boca, e lá no final, o ânus. Eu quero chamar a atenção pro número 2. Tá vendo essa mancha verde? Essa mancha verde se chama glândula verde. É uma estrutura de excreção. Então, ele faz xixi pela cabeça. Por isso que muitas pessoas não comem cabeça de camarão, porque as excretas, que são os restos metabólicos que saem das células, fica armazenado aqui na cabeça e depois vai sair por esse canal e vai se diluir na água. O 1 é o sistema nervoso, que continua ganglionar ventral. Isso não mudou, certinho? Tem exoesqueleto de quitina, né? Eles são artrópodes. Então, sistema digestório completo, sistema circulatório aberto. Como a maioria é aquático, respiração branquial, sistema excretor por glândulas verdes, sistema nervoso ganglionar ventral. E eles têm grande importância, né, turma? Observe essa lagosta aqui, ó, eles são animais muito consumidos, principalmente para as pessoas que moram no litoral. E é um alimento caro, né? Aqui um prato de lagosta com camarões. Eu coloquei aqui essa minha foto para vocês, é caranguejo, né? Eles são caros, são alimentos caros e encontrados muitas vezes somente no litoral. Bom, reprodução. Como é que eles reproduzem? Os crustáceos são animais dioicos, então tem o macho e a fêmea. Camarão macho, camarão fêmea, siri macho, siri fêmea, assim por diante. Fecundação externa, né? Significa que os gametas se encontram na água e eles têm uma fase de larva. Então, observe aqui. Aqui eu tenho caranguejo, 2 caranguejos, o macho e a fêmea. As diferenças estão principalmente aqui, ó, no cefalotórax, em que essa parte aqui do abdômen, no macho, veja, tem esse formato, e na fêmea é mais arredondado, certo? Aqui eu tenho um caranguejo, ó, guardando os ovos, veja essa parte aqui, ela está protegendo os ovos, ela está em posição de ataque, né? Se assustou provavelmente com a pessoa que tirou a foto. Aqui é um siri, olha que bonitinho. É a fêmea também, tá guardando os ovos também aqui, ó, tá na fase reprodutiva. E aqui são lagostas, ó, lagostas numa vasilha, e essa parte vermelha são os ovos. Então, olha que pena, elas foram pescadas na época reprodutiva. Certinho? E a outra classe que nós vamos falar é a classe dos quilópodes. Quilópode, gente. Quem são os quilópodes? São animais que nós conhecemos como lacraia. Perceba o formato do corpo dela. O corpo dela é todo dividido, ó, em pequenas partes. E de cada segmento sai uma,
duas patas. De cada partezinha sai uma, duas patas. Então, elas têm um par de patas em cada segmento. Um par de patas em cada pedacinho do corpo. Tem antenas, são animais muito perigosos. Então, volta aqui. Os quilópodes, que temos como exemplo a lacraia, tem o corpo dividido em cabeça e tronco. E o tronco é todo segmentado. Observe aqui. Cabeça e um tronco todo segmentado. Tem um par de patas por segmento, um par de antenas, então observe. Um par de patas em cada segmento, um par de antenas. Tem veneno, então muito cuidado com as lacraias. E ela é um animal predador, ela é carnívora, ela se alimenta de minhocas, por exemplo. Então, ela é perigosa, ela tem veneno, vive em lugares úmidos, no solo, no meio de folhas secas, geralmente. Olha essa que bonita, amarela, né? Ela se camufla, ó, em meio às folhas secas. Aqui dá para ver perfeitamente também, ó, que em cada segmento tem um par de patas. As antenas bastante longas, sensoriais, né? Ela é carnívora, predadora. Diplópodes. Quem são os diplópodes? O piolho de cobra, né? Perceba que o piolho de cobra tem muito mais patinhas do que a lacraia. Ele tem 2 pares de pata por segmento. Então, enquanto a lacraia tem um par de pata em cada pedacinho do corpo, o piolho de cobra, ó, em cada pedacinho do corpo, ele tem 2 pares de patas. Ele é um animal herbívoro, ele come folhas em decomposição no solo, ele não tem veneno, ele escala paredes muito bem. Você já viu ele subindo parede? Você pode pegar na sua mão, gente, e devolver para o solo. Ele não te pica, ele é um animalzinho dócil. Divisão do corpo: cabeça, tórax e um tronco segmentado. Então, ó, tem uma cabeça, um tórax e um tronco todo dividido, todo segmentado. 2 pares de pata por segmento, um par de antenas, que não vai dar para ver nessa minha foto, que não tá muito boa, mas tem um par de antenas. Não apresenta veneno e ele é detritívoro, ou seja, ele come folhas em decomposição. Então, observe aqui, ó. Quando ele se sente ameaçado, ó, ele se enrola. Aí, o que as pessoas costumam fazer? Pisar. Então, escuta aquele barulho, né? Aquele barulho, aquele creque, significa que tá quebrando o exoesqueleto de quitina dele. Então, não pise. Ele é extremamente dócil, ele não tem veneno. Pega e coloca no solo. Se não quiser pegar, vai varrendo ele para fora da casa, tá bom? Mas não mata, não. Não precisa matar. E eu coloquei essa foto para você lembrar que ele é um artrópode. Então, se ele é um artrópode, o que é isso aqui branco? Lembrou? Muito bem, isso aqui é o exoesqueleto de quitina, ou seja, o piolho de cobra, ele saiu do esqueleto para poder crescer. Olha o esqueleto dele. Interessante, né? Reprodução. Tanto os quilópodes, que são as lacraias, e os diplópodes, que são os piolhos de cobra, reproduzem-se, gente, por fecundação interna. Então, eles são dioicos, tem o macho e a fêmea. Então, tem a lacraia fêmea e a lacraia macho. O piolho de cobra fêmea e o piolho de cobra macho. Fecundação interna quer dizer que o macho coloca os espermatozoides dentro da fêmea e eles botam ovo, na maioria das vezes. Então, aqui é uma lacraia, olha, protegendo os ovos aqui em amarelinho. Aqui é uma lacraia que já está protegendo os filhotes. Olha como que essa é bonita. Ela está protegendo os filhotes. Aqui é uma lacraia protegendo os ovos. Olha que lindo esse, protegendo os ovos. E há espécies de artrópodes que são carnívoros, ó, como o escorpião. O escorpião é um aracnídeo, se alimentando de uma barata, que é um inseto, então ele é carnívoro. As aranhas são carnívoras, as lacraias são carnívoras. Há artrópodes que são herbívoros, piolho de cobra. Dá pra ver aqui as anteninhas dele agora melhor. Olha que linda essa foto. O gafanhoto é herbívoro, há alguns besouros que são herbívoros.
e há artrópodes que são parasitas. A pulga se alimenta de sangue, o piolho se alimenta de sangue, o carrapato também se alimenta de sangue. Certinho? Muito bem, então um abraço. Até a próxima aula.